Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Mais uma bomba aí para vocês, né? O presidente Donald Trump, de acordo com a mídia, ele está analisando pesquisas no Brasil. Olha se isso não é uma bomba. Preste atenção. Aquelas coisas que ele diziam que o Fábio é maluco, isso é coisa de bolsonarista maluco, o presidente Donald Trump vai ganhar as eleições, mas ninguém sabe quem é o Trump. O Trump ninguém sabe, ele nem sabe quem é o Bolsonaro, ele não sabe nada. Ah, o Trump ganhou as eleições e o STF tá fazendo piada. Tudo isso era uma piada, era uma brincadeira, eles riam da gente, tudo isso. E agora sai uma notícia na velha mídia, não sou eu que estou dizendo, é o Merdópolis, dizendo que o presidente Donald Trump está analisando uma pesquisa eleitoral no Brasil. E você lembra qual foi a pesquisa que saiu essa semana? Alguém lembra aí? Alguém lembra dessas pesquisas? A pesquisa que diz que Bolsonaro ganharia facilmente do Lula? A pesquisa que diz que o Lula seria esmagado? Essa pesquisa mesmo? Será que é essa pesquisa que o presidente Donald Trump está observando? E por que o presidente Donald Trump, que não vai se meter no Brasil, que ele não está olhando nada, que nada vai acontecer, por que o Trump está analisando uma pesquisa eleitoral no Brasil? Por que será? Você tá entendendo o por que o Trump está vendo uma pesquisa eleitoral entre Bolsonaro e Lula? Aqui nos Estados Unidos, saiu em toda a mídia que o presidente Bolsonaro se torna réu. Saiu em toda a mídia aqui nos Estados Unidos. Todo mundo sabe. O Eduardo Bolsonaro, em uma jogada de mestre, está aqui nos Estados Unidos. Claro que ele, como não sou eu que estou dizendo mais uma vez, mas o presidente Donald Trump diz: esse é meu amigo. Esse é meu amigo. O Eduardo Bolsonaro é meu amigo. Foi o Trump que disse, não sou eu que estou dizendo. E como é muito bem lembrado, ontem estava conversando com o seu Alfredo, ele falou do Eduardo Bolsonaro antes da esposa, cara. Quer dizer, foi um recado enviado, obviamente, né? Quando você tem centenas de pessoas em um local, o presidente Donald Trump, ele está dando uma palestra, fazendo um discurso, e aí ele aponta entre centenas de pessoas o Eduardo Bolsonaro, é porque é óbvio que aquilo ali foi um recado. É óbvio, antes de falar da esposa, né? Então é óbvio que foi um recado. Mas ler hoje, na velha mídia, o que nós temos lido, você vê que realmente as coisas estão mudando, né? Tem que piorar para melhorar. O Alexandre de Moraes, ele tá encurralado, então encurralado, ele precisa ficar loucão e cair atirando, é óbvio, mas nós, por exemplo, só pra você ter uma ideia aqui, eu tô vendo várias matérias aqui que a gente, normalmente nessa live aqui a gente fala bastante do Brasil e dos Estados Unidos, tá? Uma conexão entre esses dois países, a gente usa muito. Mas, por exemplo, eu queria perguntar pra você se você não acha isso aqui estranho. Olha, velha mídia, Poder 360. Trump não defendeu eleições em urnas do Brasil como dito por Moraes. Uau! O Poder 360 chamando o Alexandre de Moraes de mentiroso? Olha, esse pessoal do Poder 360 tem assistido nossas lives, hein? Porque você sabe que eu fui o primeiro a chamar ele de mentiroso. Porque o presidente Donald Trump nunca disse ou elogiou as urnas brasileiras. Mas você vê a velha mídia dizendo: Alexandre de Moraes, você é mentiroso? Ou como eles gostam de fazer, né? Alexandre de Moraes, sem provas, diz que presidente Donald Trump elogia as urnas brasileiras. Né? Eles não amam essas palavras, sem provas, eles adoram isso, né? Adoram. O Alexandre de Moraes, sem provas, ele diz que o Trump elogiou as urnas brasileiras. Ou seja, sem provas. É mentiroso, mas canalha, porque ele fez aquilo ali para botar na cabeça das pessoas. E aí você vê, a Globo escondeu, porque a Globo odeia o Trump. E aí o Alexandre de Moraes, na sua loucura, né? Da sua psicopatia,
ele tenta jogar o Trump como um elogio, só que a Globo odeia o cara. Então como é que você fica agora? A Globo ama o Alexandre de Moraes, odeia o Trump, e o Alexandre de Moraes elogiando o Trump. Aí a Globo entrou em tilt, entrou em coma, ficaram calados durante esse tempo, né? Mas é muita coisa acontecendo. Mas vamos lá, o mais importante, sem muito lero-lero, o que nós estamos fazendo aqui, fazer essa análise aqui dessa matéria do Paulo Capelli. Paulo Capelli tem feito várias matérias sobre os Estados Unidos. E, com certeza ele tem observado bastante nosso canal e as coisas que a gente fala aqui, porque sempre ele traz coisas dos Estados Unidos. Olha isso. Trump analisa pesquisas sobre Bolsonaro, Lula, Moraes e Musk. Saiba os dados da pesquisa interna feita no Brasil e analista pela equipe do presidente dos Estados Unidos. E desculpa, analisada, né? Sou meio cego aqui. Analisada pela equipe. Porra, eu fico pensando assim, pessoal, vai no comentário e diz pra mim, sério, por que, na sua opinião, isso aqui já é a sua opinião, não estamos falando de fatos, um presidente dos Estados Unidos está analisando uma pesquisa eleitoral no Brasil? Por que você acha que isso está sendo feito? O Trump analisando a pesquisa no Brasil. Por que você acha isso? Vai no comentário e dá um toque pra gente aí, pra gente entender aí na sua opinião. Vamos lá. Ó, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, determinou ao pesquisador de sua confiança, que atuou na última campanha eleitoral, que fizesse um mapeamento sobre a situação política do Brasil. A pesquisa interna já circula na Casa Branca e tem foco na percepção dos brasileiros sobre diferentes assuntos e personalidades, como Lula, Bolsonaro, Alexandre de Moraes, Elon Musk e Eduardo Bolsonaro. Trump costuma se munir de pesquisas sobre diferentes assuntos antes de tomar decisões estratégicas. Aqui a gente tem que parar, né? Então, o jornal, velha mídia, não sou eu, está dizendo que antes do presidente Donald Trump tomar decisões, ele gosta de ver pesquisas para tomar decisões estratégicas. Você lembra que eu mostrei para você outro dia a Globo dizendo que o presidente, reclamando do Trump como se fosse um desmérito, como se fosse algo ruim, dizendo que o Trump ele era não improvisado, mas era, como é que fala a palavra? Quando as pessoas não sabem o que ele vai fazer, como é que é? O Trump era não improvisável, porra, como é que é a palavra? Acho que o negócio do leão não tá funcionando não, porque como é que eu esqueci essa palavra agora? Imprevisível, imprevisível. O Trump ele é imprevisível, então ele é muito ruim porque ele é imprevisível. Ninguém consegue saber o que esse cara vai fazer. Eu estava explicando para vocês, né, que, pessoal, eles quererem dizer que uma pessoa ser imprevisível é ruim é muita burrice. Porque num lado estratégico que um presidente dos Estados Unidos tem de estar, ou, por exemplo, um lutador, um boxeador, um cara do MMA, um general de exército, ser imprevisível talvez seja a melhor estratégia. Tem que começar por ser imprevisível, tá? Tem que começar por ser imprevisível. Porque se você for previsível, porra, eles vão medir as suas jogadas, vão se antecipar as suas jogadas e vão te derrubar. Então, o presidente Donald Trump, isso aí a Globo acertou, ele é imprevisível. A diferença é que ser imprevisível é algo muito bom e não algo ruim, como eles quiseram colocar, tá? E ele sendo imprevisível, ele pega uma pesquisa, analisa uma pesquisa para tomar decisões estratégicas. Então, o que o jornal está dizendo é que Trump vai tomar decisões estratégicas sobre o Brasil. Ele está olhando a pesquisa no Brasil para que ele tome uma decisão estratégica no Brasil. Qual seria a decisão estratégica no Brasil? Qual seria a estratégia que o presidente Donald Trump vai tomar? Vamos entender, o Brasil é um grande país. O Brasil, existe uma importância na geopolítica muito grande no Brasil.
Né? É óbvio que sim. Por isso que a China luta tanto pelo Brasil. A China não luta pelo Brasil porque ela gosta do Lula. A China luta pelo Brasil porque ela gosta do Brasil. O país Brasil é de uma importância da geopolítica gigantesca. Então, claro que o Trump também luta. E uma das provas a você de que o presidente Donald Trump ele luta pelo Brasil é você entender que ele colocou o Marco Rubio como secretário de Estado. Os gringos aqui nos Estados Unidos não gostaram do Marco Rubio. Por quê? O Marco Rubio foca muito na América Latina. Então, a América Latina é o foco do Marco Rubio. Então, se ele colocou o Marco Rubio foca na América Latina, é óbvio que nós, brasileiros, ali, somos foco. Então, existe um ponto ali. Então, é óbvio que o presidente Donald Trump, ele já conseguiu se aliar com a Argentina. A Argentina hoje é o grande aliado dos Estados Unidos e ele quer se aliar com o Brasil. Só que tem um porém. Vamos entender. O Trump ainda nem falou com Lula. Repararam? O presidente Donald Trump já é presidente por 2 meses. Ele já falou com centenas de chefes de Estado, mas não falou com Lula. Por que será que o Trump ainda não falou com Lula? E você lembra, né, que como um chefe de Estado, você sabe que você conversa de uma maneira pragmática, ele não teria problema nenhum em falar com Lula. De uma forma pragmática. O Lula é um comunista cachaceiro de merda e o presidente Donald Trump, um conservador que pode bater num papo com Lula. Por quê? Porque ele, nesse caso, tá ali representando o nosso Brasil, infelizmente. Ele poderia, de uma forma pragmática, conversar com esse bandido que foi tirado da cadeia por seus comparsas e colocado como presidente. Isso aí ele poderia fazer, sem problema nenhum. Mas não o fez. Não o fez. Isso é inédito, pessoal. Por que será? Porque, obviamente, o Trump não gosta desse bandido, ninguém gosta desse bandido, e o presidente Donald Trump, por motivo óbvio, ele quer alguém aliado aos Estados Unidos no Brasil. E quem são esses aliados hoje? Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. São as duas grandes peças do jogo de xadrez. Eduardo Bolsonaro e presidente Bolsonaro. Se fizerem uma sacanagem de deixar o presidente Bolsonaro fora do jogo político, o que é um golpe, o que é uma fraude, o Eduardo Bolsonaro tem que ser a peça da vez. Porque aí ele virá para o Brasil com todo o apoio do presidente Donald Trump para ganhar essas eleições e alinhar o Brasil aos Estados Unidos. Essa é a jogada. É colocar o Brasil no caminho certo, endireitar o Brasil. Então é óbvio que a importância do presidente Donald Trump olhar estrategicamente o Brasil só podem ser duas coisas aqui, irmão. O ponto é uma só: trazer o Brasil, endireitar o Brasil. Trazer o Brasil à direita. Fazer o Brasil um país conservador. Esse é o ponto. Como ele irá fazer? Aí ele tem dois caminhos. O Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, ou o Eduardo Bolsonaro. É o plano A e o plano B. A gente tem que entender isso. Tomara que seja o presidente Bolsonaro. Mas se por uma sacanagem não for ele, o Eduardo Bolsonaro está sendo preparado. Mas, Fábio, se o Eduardo Bolsonaro voltar, ele pode ser preso. Sim, existe uma possibilidade. Só que ele pode voltar com um respaldo muito mais forte do presidente Donald Trump. Entendeu? E esse é um problema, é um abacaxi, vou falar um pouquinho mais do abacaxi hoje na próxima live, mas é um abacaxi que o Alexandre de Moraes vai ter que descascar. Ele tá pegando um tremendo de um abacaxi. Porque o Eduardo, se ele vai para cima do Bolsonaro e deixa o Bolsonaro inelegível, eu vou dizer uma coisa aqui que talvez você não vai concordar comigo. Mas pode ser que o Eduardo Bolsonaro, entrando no poder e sendo presidente do Brasil, ele possa ser pior para o sistema do que o próprio Bolsonaro. Eu acho que existe a possibilidade. Porque o Bolsonaro, obviamente, já ia entrar de forma diferente. E o Eduardo Bolsonaro, ele tá nos Estados Unidos, ele tá aprendendo muito do que o Trump está fazendo, ele tá entendendo muito do sistema, e as
a aproximação dele com o Trump e com todos os grandes aqui nos Estados Unidos vai fazer o Eduardo Bolsonaro muito, mas muito antissistema. E vai fazer a limpeza. Então, isso pode ser um tiro no pé se eles acharem que deixar o Bolsonaro inelegível, o Eduardo vai ser mais fácil. Pode ser que ele esteja dando um tiro no pé. Pode ser que eles estejam escorregando na banana, porque ele vai chegar com sangue nos olhos. Vai chegar com sangue nos olhos. E vai chegar com as costas largas. Porque ele está aqui nos Estados Unidos. Então, essa matéria aqui, eu acho que ela é muito mais importante do que algumas pessoas estão observando. Eu acho que essa matéria aqui é, de fato, uma bomba que muitas pessoas não estão observando. Vou botar aqui para você continuar lendo. Então tá ali, ó. Decisões estratégicas. O levantamento encomendado aponta que Bolsonaro venceria do Lula. Ó, isso aqui tá falando 44, 43. Isso, provavelmente isso aqui no primeiro turno, porque no segundo turno nós vimos que estava na diferença de 12 pontos, se eu não me engano. Era 51 a não sei quando. Foi uma surra, né? A última que saiu agora. Visto como alternativa ante a inelegibilidade do pai, Eduardo Bolsonaro também levaria melhor sobre o presidente. Segundo pesquisa, 41%. Agora, imagina você. Isso aqui é uma coisa muito forte que as pessoas não irão entender. Fábio, o Eduardo Bolsonaro, só 1 ponto percentual à frente do Lula. Poxa, não é... Pessoal, o Eduardo Bolsonaro não está na campanha. Eduardo Bolsonaro não é candidato à presidência. O Eduardo Bolsonaro é que eu sempre explico para as pessoas. Você faz uma pesquisa sem que essa pessoa seja conhecida no Brasil inteiro. E ele, assim mesmo, já dá uma surra no bandido. Se realmente o Eduardo Bolsonaro entrar numa campanha, meu amigo, vai ser uma surra no Lula. Isso aqui é uma coisa que você tem... O Lula, olhando esses números, ele tá cagando de medo. Ele tá cagando, literalmente cagando de medo. Então ele olha isso aqui, ele sabe que o Eduardo Bolsonaro tá muito à frente. Porque se começasse uma campanha eleitoral, o Eduardo Bolsonaro daria um banho nele. Isso, 41 é sem ninguém nem conhecer o cara, né? Em outros certos estados não conhece o Eduardo Bolsonaro. E quando começa uma campanha eleitoral que você começa a falar, porque, tipo, mas todo mundo conhece o Eduardo Bolsonaro. Pessoal, todo mundo já ouviu falar do Eduardo Bolsonaro. Conhecer é você ver o que ele está fazendo, né? O que ele faz, o que ele faria, o que ele fará. Eles estão vendo o Lula, todo mundo sabe as merdas que o Lula está fazendo e as mentiras que ele está contando. Então o Lula é conhecido sim da população. Já o Eduardo Bolsonaro, muitas pessoas em certos estados já ouviram falar dele, sabe quem ele é, mas não o conhece no ponto de o que ele vai fazer pra gente, o que ele vai fazer com o Brasil, qual a mudança. Esse ponto que eu digo que eles não conhecem, tá? Mas você vê o presidente Donald Trump vendo isso aqui. O que mostraria uma capacidade de transferência de votos do ex-mandatário para o filho. Ambas as situações configuram empate técnico, uma vez que a margem de erro é de 2 pontos para cima ou para menos. Bom, se 2 pontos para cima ou para menos, nós vimos a outra pesquisa que mostra 12, tá? Claro, se é uma pesquisa do presidente Donald Trump e é uma pesquisa sigilosa, é claro que o jornalista não teve acesso ao resultado dessa pesquisa. Ele pode ter tido acesso de que houve uma pesquisa, mas o resultado, eu tenho dúvida se realmente ele saiba o resultado. A pesquisa interna também apontou que 29% dos brasileiros entrevistados acreditam que Jair Bolsonaro violou a lei, contra 31% que avaliam que o ex-presidente não feriu a legislação. Já 22% não souberam dizer se Bolsonaro violou a lei, mas consideram que uma eventual prisão do ex-mandatário seria exagerada. Ou seja, se você pega os 22 mais... Então estamos falando de 53% que acham que não houve crime, né? Porque você tem que entender o seguinte, se 22% diz que uma prisão seria exagerado, se fosse bandido, todo mundo quer prisão de bandido, né? Então, e 18% apoiaram. Trump de olho no atrito entre Moraes e Musk. O mapeamento apontou que Alexandre de Moraes é rejeitado por 47% dos entrevistados. Elon Musk, por sua vez, foi rejeitado por 38%.
O levantamento interno apontou ainda que 74% dos entrevistados acreditam que o Brasil está na direção errada. A pesquisa foi feita há cerca de um mês, entre o dia 18 e 25 de fevereiro, por telefone, humanos perguntando e não mensagens automáticas. Cara, essa matéria aqui, ela fala algumas coisas que são interessantes, mas o mais forte é o que a matéria não fala. O mais forte dessa matéria é o que está nas entrelinhas. É o que o jornalista não está falando. Porque o jornalista, ele não responde a pergunta automática que é feita quando você lê essa matéria. A pergunta é: por quê? Por quê? Por que que o presidente Donald Trump está fazendo uma pesquisa eleitoral no Brasil? É essa pergunta que ele não responde. O resto é tudo blá blá blá. É tudo blá blá blá. Ah, não, mas que é isso, que é isso, tudo bem, tudo bem, tudo bem. A pergunta aqui que todo mundo está querendo saber é: por que o presidente Donald Trump está fazendo uma pesquisa eleitoral no Brasil, uma pesquisa de aprovação ao STF, uma pesquisa de aprovação ao Alexandre de Moraes, uma pesquisa de aprovação ao Eduardo Bolsonaro? Por que que você, pensa você, coloca-se no lugar do presidente Donald Trump. Por que que você faria uma pesquisa para saber qual a aprovação do STF? Hum? Por que que você faria uma pesquisa para saber quem é? Olha só, olha tenta colocar uma cronologia, né? Você quer saber se o Bolsonaro é mais popular do que o Lula, se o Eduardo Bolsonaro é mais popular do que o Lula, e se o povo brasileiro acha que o Brasil está indo no caminho errado, e se o povo brasileiro rejeita o Alexandre de Moraes. Por que você acha que o presidente dos Estados Unidos estaria fazendo isso? Por que que você faria uma pesquisa dessa? Entendeu? Por que que você faria? Por que que você gostaria de saber que o STF não tem aprovação nenhuma? Por que que você gostaria de saber que a população, 74%, diz que o Brasil está indo no caminho errado? Por que será, né? Por que será, pessoal? Por que será que isso está acontecendo? Então eu acho que é uma coisa, inacreditável. Aí nós temos que entrar em discussões, né. Fábio, o que que é? Eu só posso pensar o que eu faria, né. O que que eu faria? Se eu quisesse tomar uma decisão estratégica ao Brasil, eu iria fazer uma pesquisa para saber, realmente o Bolsonaro é querido no Brasil? Se é querido, então faz sentido eu fazer algo para apoiar o Bolsonaro, não é isso? Se o Eduardo Bolsonaro é querido, vale a pena eu ficar do lado do Bolsonaro ou do lado do Lula? Ou ficar neutro? Se 74% da população diz que o Brasil está no caminho errado, então se eu fizer isso, 74% vai me apoiar? 74% pode estar no meu lado? Se a maioria da população acha que essa organização é ruim, então, se eu fizer isso, vai ser algo positivo? Então você começa a pensar, porque isso aqui é muito forte, meu amigo. Isso aqui é muito forte. Mas é muito forte. E o pessoal não está dando a importância que é essa matéria, porque o pessoal está lendo, mas não está lendo a entrelinha, que é a resposta. Por que que o presidente Donald Trump está preocupado com a popularidade do Lula e a popularidade do Alexandre de Moraes? Por que que ele não... Por quê? Qual a preocupação dele sobre isso? Aí você... Tem coisas que a gente não pode falar, né, pessoal? Pô, nem nos Estados Unidos eu posso falar. Tem coisa que não dá. Mas aí você usa a sua imaginação. Aí você usa a sua imaginação. Ou você acha
que o presidente Donald Trump tá fazendo isso porque não tem porra nenhuma para fazer na vida, ele tá coçando o saco, como tá cansado de não fazer nada. Ah, não tenho nada para fazer hoje, eu tô aqui cansado, coçando o saco. Ah, vou fazer uma pesquisa no Brasil. Porra, pelo amor de Deus, é claro que não. Se ele tá fazendo uma pesquisa no Brasil, é porque tem um motivo. Tem um motivo. Já tá na hora do Alexandre de Moraes ser sancionado? Será que ele primeiro ele vê o quão popular o Alexandre de Moraes é para que as sanções caiam sobre ele? Será que é isso? Será que agora ele tira a lei Magnitsky da gaveta e mete no Alexandre de Moraes? Será que ele estava vendo se eu fizer isso, vai fazer o Alexandre de Moraes mais forte ou vai fazer o Alexandre de Moraes mais fraco? A população brasileira quer o Alexandre de Moraes mais fraco ou quer o mais forte? Pô, tem muita coisa que ele tem que ver. Porque ele não é brasileiro, não mora no Brasil, não estuda a política brasileira, ele não está vendo o que está acontecendo no Brasil. Então ele precisa, antes de tomar uma decisão estratégica, olhar o que está acontecendo dentro do Brasil. Entendeu? Olhar o que está acontecendo no Brasil. Eu acho que isso aí é uma coisa fortíssima que muitas pessoas não estão observando. Deus abençoe todos vocês. Vejo vocês daqui a pouco. Vamos falar bastante sobre a Débora, o protesto, o que está acontecendo no Brasil e o batom que pode derrubar o Alexandre de Moraes. Deus abençoe todos vocês. Vejo vocês daqui a pouquinho. Tchau, tchau, galera. Um abraço.